Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês, dando continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses, onde estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. E hoje nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 7, que diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos visto algumas características, principalmente na vida de Paulo, que nos ajudam a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje Paulo, ele trata algo que ele já tratou, que é a questão da desunião, mas ele vai colocar alguns elementos novos aqui nessa carta que nos ajudam a viver contente em toda e qualquer situação. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui que ele nos mostra e que serve de lição para nós, apesar de ele estar exortando duas pessoas, nominando duas pessoas, que é Evódia e Sintique, é a questão da unidade. Paulo ele fala, rogo a Evódia, rogo a Sintique. A repetição do rogo aqui demonstra que Paulo tinha um carinho especial para essas pessoas. E a continuação do texto mostra isso, que eram pessoas que tinham ajudado ele. Provavelmente eram duas mulheres que estavam desde o início da igreja dos filipenses, que colaboraram com Paulo no Evangelho. Ele mesmo fala isso. E além de Paulo, colaboraram com Clemente e com os demais cooperadores. Então eram pessoas ativas no Evangelho, pessoas que ajudavam, pessoas que provavelmente exerciam algum tipo de liderança na igreja. Mas havia uma rixa entre elas. Provavelmente questões pessoais mesquinhas faziam com que elas não pensassem de acordo. E Paulo exorta essas duas, demonstrando que há uma necessidade muito grande da unidade da igreja, da gente pensar igual na igreja, da gente ter uma comunhão no Senhor. Nós precisamos realmente deixar as coisas pessoais de lado, as coisas mesquinhas de lado, perdoar sempre que for preciso perdoar e viver em unidade. E é interessante que Paulo coloca uma terceira pessoa, versículo 3 diz, a ti, fiel companheiro de jugo. Esse fiel companheiro de jugo alguns traduzem como nome, que significa exatamente companheiro de jugo, mas pode tanto ser esse nome pessoal como pode ser uma pessoa que ele não nominou, mas que também era fiel companheiro de jugo com ele. E a ideia de fiel companheiro de jugo era uma pessoa que realmente tinha andado com Paulo, tinha uma comunhão com Paulo, já ajudava Paulo nas lutas pelo Evangelho. E aí Paulo fala para essa pessoa auxiliar aquelas duas a entrar em comunhão. Veja que é diferente de muitas coisas que acontecem nas igrejas hoje em dia, né? Às vezes duas pessoas brigam e os demais, ao invés de auxiliarem essas pessoas a reconciliarem, começam a levantar fofocas, intrigas e às vezes pioram a situação. Nós, como cristãos, nós devemos auxiliar aqueles que estão em rixa, aqueles que estão brigados, aqueles que estão com inimizade, aqueles que estão de mal, a se unirem novamente. E se porventura fomos nós que estamos nessa situação com alguém, nós devemos nos reconciliar. Nós devemos buscar a reconciliação. A desunião não pode fazer parte do povo de Deus. Primeiro porque nós somos um povo, nós somos uma família, nós somos um corpo.
e membros uns dos outros nesse corpo. Então nós não podemos deixar que intrigas nos separem. Nós devemos pensar concordemente no Senhor. Assim como essas duas foram exortadas. E aqui é fascinante a questão de Paulo citar o nome delas. Porque muitas vezes, nos nossos dias, quando é citado o erro de alguém, para corrigir, para trabalhar, para tratar essa pessoa, ou para evitar que outras pessoas andem no erro, como a questão daqueles que pregam um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, já vem aqueles dizendo assim, você não pode julgar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas muitas vezes é necessário a gente tratar com as pessoas diretamente para que haja cura, para que haja transformação, para que haja mudança. E no caso dos falsos pregadores aí, para alertar aqueles que são verdadeiramente cristãos a não caírem nesses erros. Um exemplo que tem crescido muito é a tal da teologia coach aí que o pessoal tem seguido. E se você conhece a palavra de Deus, você já ouviu um desses pregadores, você vê quanta heresia que esses caras falam. Tem um aí que está dizendo que se Jesus estivesse no Éden, ele pecaria. Eu não vou citar o nome dele porque eu não lembro mesmo. Mas a gente vê que esses caras têm que ser combatido mesmo. Tem que ser alertado para outras pessoas não assistirem esses caras e não caírem no erro. Mas às vezes na igreja a gente precisa tratar o erro da pessoa pessoalmente, particularmente, conversar com elas para que haja cura, libertação e transformação. Nós não podemos, como corpo, como igreja, deixar as pessoas nos erros e simplesmente não se importar com elas, não é problema delas. Não, se faz parte do corpo de Cristo, se faz parte da igreja, se faz parte do povo de Deus, então é um problema nosso, não existe problema delas e não nosso. Nós somos há uma unidade, então nós temos que ajudar. Veja, ajudar é diferente de você condenar. Paulo está tratando o erro delas com amor, falando para elas pensarem concordemente no Senhor. Ele já tratou atrás a questão da necessidade da unidade e já falou muito contra aqueles que traziam discórdia para a igreja. Mas no caso dessa aqui são duas cristãs cooperadoras que ajudaram Paulo e que agora Paulo está ajudando elas a serem corrigidas, a entrarem em união, em comunhão, em unidade. Então há necessidade da gente realmente tratar aqueles irmãozinhos que estão com dificuldade, que estão com problema, que estão em pecado. Não condená-los e afastá-los de nós, mas abraçá-los e tratá-los e ajudá-los na cura, na libertação do problema. Então a primeira coisa que Paulo trabalha aqui é a questão da unidade. A igreja precisa realmente pensar concordemente no Senhor e trabalhar, auxiliar aqueles que não têm andado em unidade, em comunhão, não têm andado juntos. Diferente daqueles que pregam falso evangelho. Esses a gente tem que realmente alertar para não serem seguidos. Porque provavelmente se você tentar tratar eles não vão tratar. São falsos profetas, são hereges. E a gente já viu Paulo falando contra eles aqui. Mas os irmãos em Cristo, a gente tem que ajudar eles a serem corrigidos e serem libertos do erro. Por isso que não há lugar para fofoca na igreja. A fofoca só causa mal, causa ruína, então a gente tem que tratar isso. Se você vê um irmãozinho fazendo alguma coisa errada, vai e ajude ele a se libertar. Se ele não quiser se libertar, daí sim você vai, conta para o pastor ou conta para alguém
da liderança da igreja para ir junto com você para tratar. Não existe aquela questão de você chegar para o pastor e falar, ó, fulano está fazendo isso e isso de errado, e deixar o pastor se virar. Isso é fofoca. Isso não é bíblico. Jesus mesmo fala que se você vê um irmão pecando contra ti, vai e corrija ele. Converse com ele. Se ele não se arrepender, aí sim você chama a liderança da igreja. E alguns estão pulando esse processo e chama a liderança da igreja para ir junto com você. Ah, mas a pessoa pode ficar brava comigo. Você é um corpo, se a pessoa lá estiver fazendo errado e você vê ela errando e não agir nisso, isso vai trazer uma bola de neve que vai trazer mais problemas para a igreja. Então ajude esses irmãos a se libertarem dos seus erros, dos seus pecados. Ajude na palavra, mostre, ó, isso que você está fazendo é contra esse mandamento, é contra isso, é contra aquilo. Ó, aqui a Bíblia ensina a fazer isso. Então oriente as pessoas. E aí sim, se ela não quiser se arrepender, você chama alguém para ir junto com você, para tentar conversar com ela. Mas auxilie as pessoas para que abandonem seus erros, as suas falhas. Isso ajuda na unidade da igreja. E isso é ser igreja. É nós levarmos as cargas uns dos outros, é nós nos ajudarmos. Não é uma função só do pastor e da liderança da igreja, é uma função de cada irmão. E a segunda característica que agora é uma ordenança para nós, foi uma ordenança para a igreja de Filipe e é uma ordenança para nós. Versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Ou melhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um mandamento, é uma ordem para nós nos alegrarmos sempre no Senhor. E eu acho fascinante isso, porque mostra o cuidado de Deus para a nossa vida. Deus está nos ordenando nos alegrarmos nele, para que a nossa alegria seja uma alegria inabalável, que as situações e as circunstâncias não vão abalar a nossa alegria. A nossa alegria deve estar no Senhor sempre, em toda e qualquer circunstância, mesmo em épocas de pandemia, mesmo em épocas de doenças graves, mesmo em épocas de crises mundiais ou crises pessoais também, nós devemos voltar os nossos olhos para o Senhor e nos alegrar nele. A nossa alegria deve estar no Senhor. Ah, mas é que você não sabe a situação que eu estou vivendo. Vamos olhar para Paulo. Paulo estava na cadeia, preso, por pregar o Evangelho. Algumas das pessoas que eram companheiras dele já tinham abandonado. Outros, por causa de Paulo estar preso, estavam fazendo coisas para tentar trazer vergonha para Paulo. Então muitas pessoas estavam contra Paulo, deixando a situação ainda mais difícil. E Paulo não sabia, ainda ele não sabia, não tinha certeza se ele viveria, seria liberto, ou se ele seria morto naquela prisão. Ele tinha esperança de ser liberto, essa era a esperança dele, mas ele não tinha essa certeza ainda. E mesmo nessa situação tão difícil, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Não só alegrai-vos no Senhor, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Demonstrando que a nossa alegria no Senhor deve ser em toda e qualquer circunstância. Deve ser em todo o tempo. Alegrar-se no Senhor não quer dizer que nós vamos ter momentos de dificuldade, de crise, de tristeza. Mas a fonte da nossa alegria vai ser no Senhor. E onde nessas situações adversas da nossa vida nós podemos correr no Senhor. E receber aquela paz, como ele vai dizer mais para frente, que só o Senhor pode dar. A nossa alegria deve estar nele, no nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós, no que Ele tem feito por nós, no que Ele fará por nós.
nós devemos depositar a nossa alegria nele, sempre. Devemos nos alegrar nele, sempre. E aí, o versículo 5 ele fala assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Segundo Hendricks, a palavra para moderação, Hendricks é um comentarista da Bíblia, William Hendricks, a palavra grega para moderação, foi traduzida como moderação aqui, ela não teria uma palavra na nossa língua que realmente satisfazesse tudo o que ela quer dizer. Ela é muito rica, essa palavra. E ela dá a ideia de alguém que é gentil, é benigno, é moderado, que não busca sua própria justiça, que não insiste em seus direitos, principalmente se isso vai causar injustiça às outras pessoas, que mesmo em situações adversas procura ser gentil com as pessoas, procura ser amoroso, procura ser benigno, alguém que não se irrita facilmente. E Paulo está dizendo que isso na nossa vida deve ser conhecido de todas as pessoas ao nosso redor. As pessoas devem ver isso em nós, mesmo nas situações adversas, mesmo quando nós somos injustiçados, principalmente por sermos cristãos, por vivermos para Cristo Jesus. Mesmo nessas situações, nós devemos ter essa moderação. E aí ele fala o porquê disso, porque o Senhor está perto. A questão de perto aqui, a palavra para perto, é tanto questão de distância como de tempo. Ou seja, o Senhor está perto de nós, isso é um fato. E o Senhor está voltando para nos buscar, isso é um fato também. Então, por essa realidade de que o nosso Senhor está perto de nós, está cuidando de nós e está voltando para nos levar para um lugar que habita a justiça, é que nós não devemos ficar insistindo nos nossos direitos, se isso causa mal, se isso vai ofender alguém. Nós devemos sim lutar por justiça nesse mundo, mas aqui é principalmente na questão de direitos próprios, principalmente quando você está sendo perseguido por ser cristão, ou sendo humilhado, seja lá qual a situação que está enfrentando. E ser sempre gentil, amável com todas as pessoas. As pessoas devem ver isso em nós, as pessoas devem ver o caráter de Cristo em nós. Lembra Jesus na cruz? Uma das primeiras frases dele na cruz é: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo toda a afronta que sofreu, mesmo sofrendo tudo que ele sofreu, os xingamentos, e ele pede ao Pai que perdoe-os. Então esse sentimento perdoador deve existir em nós, deve fazer parte da nossa vida e deve ser conhecido de todas as pessoas. As pessoas devem desfrutar disso em nós, digamos assim. Então seja amável, seja gentil com todas as pessoas, em todas as circunstâncias, porque o Senhor está perto. E aí o versículo 6 é algo fascinante, o 7 também, porque vai ser a consequência do que a gente vai fazer no 6. Versículo 6, ele fala que nós não devemos ficar ansiosos de nada. Mas nós estamos numa crise mundial, a pandemia, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não fique ansioso por causa disso. Faça o que diz a continuação do texto. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Apresente diante de Deus toda a tua dúvida, todo o teu desconforto, todas as tuas dores, todas as tuas dificuldades. Ore. Peça para Deus te ajudar e cuidar de você. Essas palavras que Paulo usa aqui
englobam tudo que a oração tem. A questão da adoração, a questão das petições e a gente pedir, a questão de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Em outras palavras, você tem que viver em oração. Fazer com que Deus conheça tudo isso. Não porque Deus precisa que você conte para Ele, mas porque Ele quer que você conte para Ele. Ele deseja que você chegue para Ele, fale onde está doendo, onde está machucando, o que está te causando ansiedade, preocupação, e descansa nele. Pedro vai trazer algo semelhante, dizendo que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre Ele. Não fique ansioso. Não fique preocupado com amanhã. Não fique angustiado sem saber o que vai acontecer. Se vai ter uma cura para essa pandemia ou não. Descanse em Deus. Entrega tudo a Ele. Ele está no controle de toda a nossa vida, de todo o nosso viver. Então conta para Ele. Descansa nele. E veja, o versículo 7 é fascinante, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que excede todo entendimento? Porque o mundo vai estar caindo ao teu lado, todo mundo preocupado, todo mundo em pânico, e você cantando: que segurança tem Jesus. Porque realmente nós vamos ter uma paz que não tem explicação. O problema pode estar ali ainda, que nem nessa pandemia que nós estamos vivendo. Eu posso descansar, eu posso estar em paz, mesmo todo mundo em pânico, preocupado, porque o Senhor tem cuidado de mim. E porque essa paz é uma promessa dEle. Então, se você está ansioso, ore até desfrutar dessa paz. Se coloque em oração diante de Deus até que essa paz inunde o seu coração e a sua mente. Isso é promessa dele, essa paz é promessa de Deus. Não há texto bíblico que fale que Deus vai te livrar de todos os teus problemas, que você não vai passar dificuldades. Muito pelo contrário, Jesus diz que no mundo tendes aflições, passais por aflições, é algo presente na nossa vida. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então nós podemos ter o nosso ânimo renovado, ter essa paz, desfrutar dessa paz, estar em paz mesmo em meio às tempestades da nossa vida. Para isso precisamos colocar tudo em oração. Primeiro, claro, nos alegrar no Senhor, ter a nossa alegria nele, mas também contar para Ele tudo aquilo que nos tira a paz, toda ansiedade, toda preocupação lançar sobre Ele. Só um detalhe muito importante. Nós estamos falando aqui com a igreja, ou seja, com aqueles que estão em Cristo Jesus. Se porventura você ainda não está em Cristo Jesus, isso ainda não é uma promessa para você. Então a primeira coisa que você tem que fazer, corre para Jesus, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como teu único Senhor e Salvador, creia nele, creia que Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu no teu lugar por causa dos teus pecados e ressuscitou o terceiro dia, porque Ele está vivo. Você pode crer na manhã, pode confiar na manhã. Creia em Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele, receba Ele como teu único Senhor e Salvador. E aí, quando você fizer isso, você também poderá desfrutar dessa paz, que excede todo entendimento. O mundo pode estar desabando ao teu redor, mas mesmo assim você pode estar em paz com Deus. Então desfrute dessa paz de Deus. Um dos comentaristas que eu li, ele até dá a ideia que essa paz de Deus é a paz que Deus tem, ou seja, Deus não há possibilidade de Deus ficar ansioso. E essa paz Ele coloca no teu coração, coloca na tua mente, te ajudando a descansar em Cristo Jesus. E é fundamental isso, é em Cristo Jesus. Sem Ele,
Não há como ter essa paz. Sem Jesus Cristo não há como desfrutar dessa paz. Então creia em Jesus, confie em Jesus, dependa de Jesus. Se alegre em Jesus. Então, amados, vocês não precisam ficar ansiosos, preocupados com o amanhã. Vocês podem desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Então, busque unidade. Alegre-se no Senhor. Seja uma pessoa moderada, benigna, amorosa, gentil com todas as pessoas. E não fique ansioso. Antes, ore, coloque diante de Deus tudo aquilo que inquieta o teu coração e desfrute dessa paz que Ele promete dar a todos nós que estamos em Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Vamos orar para que toda ansiedade e preocupação vá embora? Oremos. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da carta aos Filipenses. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter a nossa alegria no Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a nos alegrarmos sempre em Ti, no Senhor, em tudo que o Senhor fez por nós, em tudo que o Senhor fará por nós, e não nas circunstâncias da nossa vida. Ajuda-nos a ter em Ti a nossa verdadeira fonte de alegria, Pai. Ajuda-nos também, ó Deus, a sermos moderados, gentios, amorosos com todas as pessoas, em todas as situações, mesmo nas mais adversas. E ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos ansiosos. Antes, ó Pai, tira do nosso coração e da nossa mente tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que causa ansiedade. Eu coloco agora, ó Deus, esses amados que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, para que o Senhor ajude eles a descansarem no Senhor e que o Senhor inunde eles com toda essa paz que excede todo entendimento e guarde o coração deles e a mente deles em Cristo Jesus, Pai. Ajude-os, ó Deus, a buscarem refúgio em Cristo Jesus. Eu peço, ó Pai, que o Senhor sempre nos guarde na Tua presença, que o Senhor sempre nos ajude a nos alegrarmos em Ti e que o Senhor sempre nos ajude a desfrutar dessa paz que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem concedido por meio de Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro, te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus conceda a vocês a graça de sempre estarem na presença dele, que Deus ajude vocês a se alegrarem nele em toda e qualquer circunstância, situação, que Deus conceda a paz que excede todo entendimento, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de pandemia, que isso seja realidade na vida de vocês, que o amor do nosso Deus inunde o coração de cada um de vocês, que a graça do Senhor Jesus sempre esteja sobre vocês e que essa paz guarde vocês em toda e qualquer situação. No nome do Senhor Jesus é que eu peço para cada um de vocês. E se Deus quiser, domingo pela manhã estarei novamente com vocês. Que Deus abençoe o restante da semana de vocês e até lá, se Ele quiser.